Olá, sétimo ano, estamos de volta com mais uma aulinha, mais uma correção, mais uma devolutiva aí para vocês, tá bom? Bom, na aula de hoje, né, na nossa videoaula, eu vou dar a devolutiva para vocês das atividades da página 92, 93 e 95. Também é o tema sobre números racionais, tá? E aí, só que agora a gente não vai mais fazer conversão, a gente vai fazer reta numérica, módulo, valor oposto, as comparações, se um é maior, se o outro é menor, né? E para isso eu preciso que vocês estejam aí com o caderno de vocês, com o livro-texto, tá bom? Para a gente fazer as correções. Eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês novamente. E beleza. Lembrando que se você errou a sua questão, apaga, faz ela corretamente. Se você colocou de uma outra conta, quiser complementar da maneira que eu fiz, com o cálculo que eu fiz aqui, também super tranquilo, tá? Mas, por favor, faça as correções para a gente tirar um momento posterior, a gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Exercício da página 92. O primeiro exercício a gente já tem aí uma reta numérica. Então, assim como o conjunto dos números inteiros, eu também posso representar os racionais na reta numérica. Só que aí tem um detalhe, né? Eu tenho que lembrar que as frações eu transformo em decimal para eu poder localizar, tá bom? O que eu falo muito para os alunos, costumo falar muito nas minhas aulas, é que quando a gente faz um conjunto dos números inteiros, estou procurando minha régua aqui para mostrar para vocês, não estou achando, mas tudo bem. A gente tem que lembrar que eu tenho como se fosse minha régua. Então, eu tenho centímetros, milímetros ali, e aquelas divisões são a representação dos nossos números racionais, tá? Então, aqui na 14, observe a reta numérica e responda as questões. Então, eu já tenho uma reta pronta, já tenho os números aqui e tem os pontos. Lembra que os pontos determinam os nossos números, né? As posições dos números na reta numérica. Então, aqui, que ponto está destacado entre os números inteiros? Menos 3 e menos 2. Então, aqui, entre o menos 3 e o menos 2, eu tenho o ponto C, tá? Ele está destacado aí entre o menos 3 e o menos 2. Vamos mudar aqui. Na letra B, o ponto que tem como correspondente os números, o número 5 sobre 2 é o ponto B, tá? Porque aqui, ó, o ponto B, ele tá entre o 2 e o 3. E 5 sobre 2, ele é igual a 2,5 no meu decimal, né? Eu tenho que fazer a continha aí. Então, 5 dividido por 2, 2,5. Então, ele tá entre o 2 e o 3. Então, ponto B. E o que corresponde ao número 1 é o ponto A, tá? Então, eu tenho o ponto B e o ponto A, tá? Na C, que número corresponde ao ponto D e ao ponto E? Então, aqui, o ponto D é menos 0,5, por quê? Ele está entre o 0 e o menos 1. E ele está exatamente no meio, tá vendo? Exatamente no meio, eu tenho esse 0,5. Eu vou ter sempre esse vírgula 5. Então, aqui, menos 0,5. E no ponto E, ele está entre o menos 1 e o menos 2. E também está exatamente no meio. Então, por ele estar exatamente no meio, eu tenho 1, 1,5, 2. Então, menos 1,5. Tá bom? E na letra C, que número corresponde ao ponto D? Opa, na D, desculpa. Que número corresponde ao ponto C? Então, o ponto C, ele está bem próximo aqui do menos 3. Só que ele não está na metade, né? Ele não está na metade entre o menos 2 e o menos 3. Ele está um pouquinho mais para frente. Esse daqui é como se fosse vírgula 75. Então, 2 menos 2,75. Ou 2,75 negativo. Beleza? É muito simples da gente representar na reta. A gente vai lembrar muito o que a gente fez com os números inteiros. E a gente tem que lembrar que quando eu tiver uma fração, eu pego o numerador, divido pelo denominador e encontro o valor do meu decimal, tá bom? Agora na 15. Desenhe uma reta numérica e represente os pontos. Então, na letra A. Aí aqui eu fiz
as representações decimais das frações, né? Acabei de falar para vocês que numa reta numérica eu preciso ter a representação decimal da minha fração para achar a localização do ponto. Então, no ponto A, ele corresponde a menos 0,6. Então, eu vou ter uma reta numérica. E essa reta numérica, eu tenho um ponto A. Tá vendo que ele é menos 0,6? Então, ele está mais próximo aqui do menos 1. Então, aqui eu tenho o meu ponto A. Na letra B, eu quero um ponto B que corresponda a menos 7,5. Aí, eu peguei aqui e transformei no decimal. Então, 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Então, o meu ponto vai estar aqui, porque ela é negativa, né? Ela é uma fração negativa. Então, menos 3,5, meu ponto B. Aí eu venho na letra C. Olha só, ela é uma fração mista, né? Lá no 6º ano, vamos lembrar. Então, aqui, 5 inteiros e 1/3. Esse 1/3 eu transformo em decimal. Então, 1 dividido por 3, 0,3333333, assim por diante, porque ele é uma dízima. E aqui eu tenho 5 inteiros, então 5,3. 5 inteiros e o meu decimal. Então, aqui eu tenho o meu ponto C, aqui que ele está localizado, um pouquinho mais que 5. E na letra D corresponde a 5/4. 5/4 eu tenho que transformar em decimal. Então, 5, numerador, 4, denominador, 5 dividido por 4, 1,25. Então, aqui, ó, próximo do 1. Tenho o meu ponto D, tá? Então, um pouquinho mais de trabalho aqui que a gente vai ter é só transformar essas frações em decimais, porque não tem como eu olhar para a reta numérica e falar assim, ó, essa fração está aqui. Então, eu preciso ter essa transformação, tá bom? Vamos lá. Agora, lá na página 93, tá? Na página 93, a gente tinha o exercício 17. Então, eu vou lembrar aqui para vocês. Eu quero determinar valor absoluto, módulo, número oposto e número simétrico. Que eu preciso lembrar que o módulo de um número, ele sempre vai ser um resultado positivo. Então, independente dele ser uma fração decimal, toda vez que eu perguntar módulo, ele vai ser positivo, tá? Se ele for um número negativo, ele vai ser positivo. Se ele for um positivo, ele vai continuar sendo positivo. O oposto de um número é o contrário, né? E o simétrico também é o contrário. A gente pensa, eu falei muito para vocês, como se fosse um papel dobrado, né? Então, aqui um papel dobrado, vou pegar aqui. Se a gente dobra ao meio, eu descubro a minha origem, né? Do 0. Dobrei ao meio aqui. Então, aqui eu tenho a minha origem. Se eu faço um coração, por exemplo, eu vou fazer recortar um coração. Tô sem tesoura, não vai dar para recortar. Mas se a gente for parar para pensar aqui, ó. No coração, tá vendo que eu desenho uma parte? Do outro lado, ele vai ser simétrico. Ele vai estar na mesma distância da minha origem. Tá vendo que ele é simétrico? Tá? Então, aqui a gente tem que pensar nisso, que eu tenho o mesmo desenho. Então, o valor absoluto de 8 quer dizer o mesmo valor do módulo. Então, se é 8, ele vai continuar sendo 8 positivo, tá? O módulo de 1/7. O módulo de menos 1/7, ele é uma fração negativa. Módulo, não existe módulo negativo. Então, eu venho aqui mais 1/7, fica positivo. O oposto de menos 2,6. Qual que é o contrário, né, de menos 2,6? Eu tenho ele negativo, contrário dele, do outro lado, lá, do outro lado da minha origem, ele vai ser positivo, então 2,6. E o simétrico de 13 nonos menos 13 nonos, tá? Faltou meu negativo aqui para vocês, mas é menos 13 nonos, porque é o contrário, beleza? E agora, o oposto. Então, responda as questões. Qual é o oposto de menos 3? A gente fez uma questão muito parecida com essa no capítulo 3, hein? No capítulo 2, aliás, do nosso livro. Então, qual é o oposto de menos 3? O oposto de menos 3, mais 3, é o contrário.
E qual é o oposto de menos, do oposto de menos 3? Então, o oposto de menos 3, eu sei que é 3, positivo. Se eu quero o oposto do oposto, então eu vou voltar a ser menos 3. É o contrário do contrário, tá? Então, aqui ele fica positivo na letra A. E aqui na letra B, menos 3. Ele fica negativo. Que é o oposto do oposto. Beleza? Na 23, determine. Quando eu tenho esses dois risquinhos, lembra? Se eu tiver esses dois risquinhos, eu estou querendo calcular o módulo ou o valor absoluto do meu número. Então, nesse caso, o módulo ou valor absoluto, toda vez que eu tenho o número fora desses dois risquinhos, meu número se torna positivo. Por quê? Módulo e valor absoluto, nós estamos falando da distância que eu tenho do meu número até a origem da reta numérica, que é o zero. Então, se eu estou falando de distância, não existe distâncias com valores negativos. Então, o módulo sempre vai dar um valor positivo. Então, 4/5, o módulo de 4/5 vai continuar sendo 4/5. O módulo de 4/9 vai continuar sendo 4/9. O módulo de menos 0,01 ou menos 1 centésimo, ele vai ser 0,01 positivo. Então, olha só, aqui no módulo ele estava negativo e ele ficou positivo. 0,5 positivo, porque aqui ele era negativo. Fora do módulo, a gente está falando de distância, então ele vai ficar positivo. Menos 3/7. Fora do módulo, o valor positivo. Então, 3/7. E 5. Aqui no módulo ele está positivo. Fora do módulo, ele vai continuar positivo. Tá bom? Não temos pegadinhas nessas questões, tá bom? Vamos para a próxima, lá da página 95. Utilizando o sinal de menor, né? Menor, maior, escreva em ordem crescente os números racionais. Então, eu tenho várias frações, 4 frações, e o 1 aqui. O 1 eu não preciso converter. Então, as outras frações eu transformei em decimal. Então, ó, mais 3/5, o 3 eu dividi por 5, 0,6. 5/3, 5 dividido por 3, 1,6666. 10/5, 10 dividido por 5, 2. E 2/8, 2 dividido por 8, 0,25, tá? Agora, na ordem crescente, observando esses decimais aqui, né? O valor decimal que a gente encontrou, então, o menor número que eu tenho é os 5/3, porque ele vai ser negativo aqui, né? Falta um sinalzinho aqui. Então, menos 5/3 vai ser o meu menor número. Depois, então, menos 5/3 é menor que menos 2/8. Por quê? 2/8 é 0,25. Então, ele está mais próximo do zero. Mas ele vai ser menor do que 3/5 positivos, porque 3/5 é 0,6. Aí, o 1, ele já está aqui, então a gente acrescenta, porque ele vai ser maior do que 3/5. Então, tá aqui. Porém, 1 é menor do que 10/5, que é igual a 2, tá? Então, é uma questão super simples aí também. E vamos para a próxima. Identifique as sentenças verdadeiras e corrija as falsas. Vamos lá. Então, a gente vai por questão. Menos 5,7. Ele é menor do que 3,2? Você está devendo para mim R$ 5,70. Está devendo para o seu irmão R$ 3,20. Para quem você está devendo mais? Para mim. Então, o menos 5,7, ele vai mais para a direita, mais para a esquerda, né? Da minha reta numérica. Então, ele é menor do que 3,2. Está devendo mais para mim, né? Ele vai cada vez mais para a esquerda. Então, aqui é verdadeira. Na letra B, 2/5 é menor que 1/3. Ela é falsa, porque é o contrário. 2/5
é maior do que 1/3. Como que eu vejo isso? Eu tenho que transformar em decimal, tá? O 2 divide por 5 e o 1 divide por 3. Na C, ela é verdadeira, porque o 0 ele é maior do que qualquer número negativo, e como aqui eu tenho menos 0,15, então ela é verdadeira. E na letra D, ela também é falsa, porque também é ao contrário, né? O 3/5, ele é menor do que o menos 0,5, beleza? Então, esses foram os exercícios, né, que a gente precisava para fazer a nossa última correção. E as nossas próximas aulas, já vou dar continuidade, então eu gostaria muito que o caderno de vocês estivessem organizados, podem fazer anotações, podem colocar os post-its, podem puxar a setinha, coloca a sua dúvida, manda a sua dúvida para mim, para eu poder responder. Que tiver como falar comigo, pode contar comigo que eu tô aqui para vocês, tá bom? E a gente vai fazer algumas lives aí para interagir, matar um pouquinho dessa saudade e dar continuidade no nosso aprendizado em matemática agora no 7º ano. Tudo bem? Então, um beijo no coração de vocês, se cuidem, tá? E aproveitem esses estudos em casa, tá bom? Beijo!